Boa noite, queridos! Mais um tempo que a gente está separando para adorar o nosso Deus. E é bom estar contigo para louvar o nosso Senhor, buscando o nome dEle e se colocando debaixo da presença dEle para que Ele fale com a gente nessa noite. Legal? E hoje, continuando nossa série sobre casamentos em perigo, lembrando de pilares, da palavra de Deus para os tempos de crise. Então, nós temos nesse período de estudos da série de casamentos, trazendo os pilares, os conceitos bíblicos, direcionamentos bíblicos para um casamento direcionado por Ele e que seja um casamento permanente para a glória dele também. Então a gente tem feito isso às sextas-feiras. Que bom que você está aqui, mesmo sendo solteiro, mesmo sendo casado, viúvo. O importante é nós termos um conhecimento cada vez mais profundo da vontade de Deus para as nossas vidas, para os casamentos, e se Deus permitir, nos usando para ser bênção na vida de outras pessoas, de casais, de pessoas que estão prestes a casar, de pessoas que estão aí passando por crises. Que Deus nos ajude nesse sentido e que esse tempo de culto seja um tempo para a glória do nosso Senhor. Boa noite a todos aí, Saulo, Aline, Mariana, Lai, Ana Paula e tantos outros aí, Anderson, né? Legal, bom vê-los aí para buscar o nosso Senhor nessa noite. Legal, alguns avisos bem importantes, rapidinhos aí para nós. Arrecadação de cestas básicas e alimentos tem sido muito legal. Famílias têm recebido essas cestas básicas. Essa semana nós montamos mais 11 cestas básicas e já foram distribuídas várias. Então a gente já está perto do fim de novo, porque são muitas famílias precisando. Essa é a realidade, muitas famílias precisando. Tem gente que não está levando essa pandemia a sério, mas ela está afetando drasticamente a economia, está afetando drasticamente a rotina e a vida das pessoas, e nós precisamos orar para que Deus nos ajude, tanto nos sustentando, quanto também nos fazendo ser suporte para essas famílias, para essas pessoas que precisarem. Então, se você quiser e tiver condições de contribuir para ajudar nas famílias, faça parte, não deixa de participar. Legal? Disso aí. Um segundo aviso bem importante, já foi disponibilizado nos grupos do WhatsApp da igreja o link para o culto infantil dessa noite, legal? Então, lembrando que quarta e sexta noite tem os cultos infantis preparados pela nossa igreja, no domingo à noite pela Igreja Red. E então, se você tem crianças perto de você, se você tem filhos, se você tem pessoas que você cuida, menores, direciona aí para participar desse cultinho infantil também, e assim eles possam conhecer Jesus nessa noite, legal? Se não foi disponibilizado agora na live, aí embaixo na live, caso você não tenha acesso ao nosso WhatsApp, então já vai entrar aí, tá bom? Pequenos grupos online, tem acontecido muitos legais. Pequenos grupos, a gente está tentando aprimorar ao máximo esse pequeno grupo para que seja cada vez mais prazeroso, mas também é um desafio para todos nós, e deve ser um desafio para você. No quê? No cumprimento de uma ordenança de Jesus, de cuidarmos uns dos outros. Isso é o porquê está acontecendo o pequeno grupo, legal? Para a gente cuidar um do outro. Isso é uma ordenança de Jesus, gente. E se você não participa, você tem que participar. É um desafio para você, você não gosta muito, tem dificuldade com a tecnologia, não importa. Você tem que se esforçar para que você seja suporte para quem precisa. Você pode não estar precisando, mas tem gente que precisa da sua oração, precisa da sua aproximação, e o pequeno grupo é para isso. Então participe. Legal? A igreja tem feito o máximo para que todos possam se envolver nisso tudo. E redes sociais, vocês já sabem. Acesse aí as redes sociais. Você tem todas as informações necessárias, tanto no Facebook quanto no Instagram e no aplicativo da igreja. No YouTube tem todos os estudos, tem direcionamento de louvores, de estudos bíblicos que não são só da nossa igreja. Então tem bastante coisa legal lá. Inscreva-se no YouTube, legal? E bom, por enquanto, é isso aí. Não, tem aniversariantes, né? Os aniversariantes da nossa semana. Ih, rapaz, esqueci de colocar os aniversariantes da semana. Ó, gente, esqueci de colocar os aniversariantes da semana. Eu coloquei da semana passada. Eu coloco no próximo culto que a gente tiver, tá bom? Acho que errei, né? Ou tá certo? Não, tá certo, gente. Aí, ó, 20, Samuel fez aniversário
E amanhã, Almerino, tá bom? Almerino, gente, não tem acesso a nada na internet, então, por favor, dá uma ligadinha para ele se você o conhece, se você tem uma proximidade com ele. Se você não tem, também liga e dá os parabéns para o nosso irmão querido, para ele se sentir amado pela igreja, como de fato ele é, tá bom? E você que tem contribuído com seus dízimos e ofertas ao Senhor, você está fazendo isso através dos dados bancários que está sendo fornecido pela igreja, pelo próprio aplicativo, é possível também, tem uma parte escrita doação, você pode fazer por lá, ou então procure tanto os líderes dos pequenos grupos, quanto os tesoureiros da nossa igreja, ou manda mensagem em inbox aí no Facebook, a gente vai te instruir como fazer isso. Agora lembre-se, caso você esteja nos visitando, e é uma lembrança até para nós como membros, nós não fazemos isso por obrigação, nós não fazemos isso por mera tradição e nós não fazemos isso para receber nada em troca. Nós também não fazemos isso para entregar dinheiro aos líderes, aos pastores ou qualquer coisa parecida. Nós contribuímos com nossos dízimos e ofertas para honrar a Deus, seguindo o princípio que Ele nos deixou na palavra dele, que se encontra ali em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é um texto que a gente sempre fala, mas tem vários outros que a gente pode falar também. Mas esse texto em especial expressa bem aquilo que nós fazemos. Então, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o princípio bíblico que nós seguimos. Então, se você está nos visitando, não se sinta constrangido, é algo que nós entendemos que como filhos de Deus, como servos do Senhor e como membros aqui da comunidade Batista Jardim Itamaraty, nós devemos seguir e fazer com generosidade e alegria. Legal? Então é isso que nós temos feito, é isso que nós fazemos através dos nossos dízimos e ofertas. Então nós temos aí nossos motivos de oração. Pelo sustento da nossa igreja, posso colocar os pedidos aí também dos nossos governos, né? Tanto estaduais quanto federais e do Brasil como um todo, nacional. Então nós colocamos isso diante do Senhor, que Deus cuide e direcione. E também nos liberte, né? de talvez líderes que sejam mais barreiras para que de fato o Brasil avance do que um auxílio ou qualquer coisa parecida. Então ore pelos nossos governantes, tá bom? E aí nós temos os nossos pedidos de oração: saúde do Sérgio Rocha, o pai do Serginho, a esposa da Beth, esteja orando pela vida dele. Ele está internado e esperando aí o tratamento adequado para o tumor que ele percebeu ali, que descobriram ali, tá bom? Então ore por ele, ore pela saúde dos nossos irmãos como um todo, ore pelas famílias enlutadas, né? Essa semana nós tivemos aí a Michelle, o Saulo, a Stephanie, que são da nossa igreja, que Deus, Stephanie dos jovens, né? Que Deus conforte o coração dos familiares, a cunhada da Marli, e que Deus realmente sustente as famílias da nossa igreja. Também temos aí a Meire, que vai fazer uma cirurgia. Então são os pedidos que nós temos e eu quero convidá-lo, antes da gente continuar o nosso culto, tanto louvando, cantando, quanto também estudando da palavra, eu quero convidá-lo a orar ao Senhor por todos esses motivos que aqui estão, tá bom? Abraça a tua família se você estiver junto dela, abraça a sua família e vamos juntos buscar o Senhor neste momento, colocando tudo isso diante dele. Legal? Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações, falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, não porque merecemos, mas porque pela Tua graça nós fomos alcançados e o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui buscando o Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando ao Senhor junto com a igreja, mesmo que distantes, e também, em especial, Deus, derramando nossos corações. Obrigado por tudo isso. É pela Tua graça que nós fazemos e colocamos esses pedidos diante de Ti. Abençoa, Deus, e sustenta cada um dos nossos irmãos. Esses irmãos, Deus, que estão com problema sério de saúde, Pai, pela Tua graça, restaure a saúde deles. Nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor por isso. Nós já temos testemunhado da Tua graça de maneira muito legal, vendo a recuperação de irmãos, até mesmo da Covid. Deus, muito obrigado por tudo isso. Mas, Pai, nós queremos continuar clamando pelos nossos queridos, que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos preserve e restaure a saúde daqueles que precisam, Deus. Cuida dos nossos aniversariantes, cuida de cada um deles, que cada dia de vida seja um novo dia na Tua presença. Também colocamos diante do Senhor a família da Michelle ali, Saulo, Stephanie. Pai, pela Tua graça, consola o coração deles, fortalece-os neste momento. Nós Te pedimos, Deus, sustenta essa família tão querida da nossa igreja, bem como também a família da Marli, Senhor, que perdeu a sua cunhada.
Pai, pela tua graça, nós te pedimos por tudo isso. Guarda de todo mal, abençoa a cirurgia que a Meire vai fazer logo mais, que pela tua graça seja uma cirurgia tranquila e que ela fique plenamente recuperada diante de tudo isso. Guarda-nos de todo mal, abençoa a liderança da nossa nação, tanto direcionando quanto também tirando aqueles que não prestam. E se tem ali, Pai, alguns que, mesmo distantes do Senhor, estão à frente, que o Senhor, pela tua graça, alcance esses corações, converta-os, Deus, e traga a eles o privilégio também de ser chamados filhos do Senhor, e assim, Deus, ter direcionamento de Ti para direcionar a nossa nação. É o nosso pedido. Nós fazemos todos esses pedidos diante de Ti, agradecidos por tudo. Em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Fala com a gente essa noite, Pai. Amém e amém. Muito bom! Gostoso orar, né? É bom a gente falar com o nosso Deus e ter certeza que Ele está nos ouvindo. A palavra de Deus diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Que legal, né? O nosso Deus. E isso é bom demais, a gente ter essa certeza. Quero convidá-lo, então, a cantar e louvar esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso. Vamos louvá-lo. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, digno de todo louvor. E que nós possamos, então, louvá-lo com grande alegria, confiantes no cuidado dele. Amém? Vamos louvar? Cante junto, por favor, aí com a sua família.
Que cântico bonito, né, gente? Muito bonito, bonito demais. Esses cânticos aí que não tem prazo de validade, né? Um cântico tão antigo e tão lindo que a gente tem aí, muito legal. A gente poder louvar o Deus aí junto com a Ana Paula e Manuel, né? Legal. Manuel aí revelando seus talentos, hein, Manuel? Muito bom. Que bom que a gente está aí louvando o nosso Deus. E a gente tem falado sobre essa série Casamentos em Perigo. Não sei o que vem à sua mente quando você vê esse título, mas a ideia aqui é lembrar dos princípios de Deus para um relacionamento conjugal no momento de crise, nos tempos de crise. É importante a gente ter pilares estabelecidos. Lembre-se que quanto mais profundo, quanto mais forte o nosso fundamento, menor a possibilidade da queda da casa, né? Então isso é muito importante para a gente. E fazendo até um paralelo com o texto bíblico que Jesus diz, né, que o sábio, o prudente, ele constrói a sua casa em cima da rocha, não em cima da areia, porque na rocha a casa sobrevive à tempestade. Então a gente levanta esses pilares, a gente traz esses princípios de Deus para o casamento justamente para a gente manter o nosso casamento firme e forte, mesmo vendo a tempestade que vem, gente. Geralmente a gente tem aquele, quando vai casar, né, aquela ideia romantizada de que o felizes para sempre é não ter crise nenhuma, é vencer tudo junto, tranquilo, sem nenhum tipo de desentendimento. E o casamento, todo mundo sabe que não é assim. Só quem não casou talvez não saiba isso. Mas quem casou sabe que o casamento não é assim. A gente passa por muitas crises, muitos desentendimentos, mas pela graça de Deus a gente consegue se manter firme. E isso é graça do Senhor. Por isso é importante a gente ter os princípios dele bem estabelecidos. Porque senão a gente acaba desistindo em algum momento da nossa caminhada. E a graça de Deus nos sustenta nesse período todo. Por isso a gente está falando sobre casamentos em perigo. Porque a gente precisa lembrar desses princípios de Deus. A gente começou falando, definindo o conceito de casamento, ainda não como um todo, mas um começo aí de definição, a ideia da união entre homem e mulher, a ideia do conceito da unidade. Legal? O homem e mulher, eles não são mais duas pessoas distintas em si. Óbvio, tem suas diferenças, mas quando eles se casam, eles se tornam um só. De dois passam a ser um e a prioridade de um passa a ser dos dois. Então essa é a ideia do conceito da unidade que a gente conversou no nosso primeiro estudo há 2 semanas atrás. A gente olhou para uma palavrinha muito importante, que é essa palavrinha da Bak, no hebraico, que justamente traz a ideia de quando o homem se une à mulher, a mulher se une ao marido, eles se grudam, né? Eles permanecem juntos, eles começam a seguir de perto a vida um do outro, de maneira que qualquer tipo de quebra dessa aliança ou dessa união traz estrago para ambos os lados. Então, a gente viu isso no nosso começo de definição de casamento, que é muito importante, que é o conceito da unidade. Que uma vez que se quebra isso, se quebra as duas partes do casamento, os dois corações saem traumatizados ou sofrem um grande trauma na vida. E as 3 etapas para a união matrimonial, a gente viu que é deixar os cuidados, dependência de pai e mãe, ou seja, os laços mais íntimos que existiam antes, agora são desfeitos para um laço perfeito e único com a sua esposa ou com o seu marido. Une-se legalmente, isso diante da sociedade, isso diante de testemunhas, e culmina ou tem seu pacto de fato alicerçado e realizado na união sexual, na relação íntima. Então essas 3 etapas elas são necessárias para que haja um casamento bíblico e assim se estabeleça o conceito da unidade dentro do casamento. Legal? Depois que a gente viu essa parte da definição do casamento, a gente viu que o casamento ele é uma aliança e não uma relação de consumo. Então não é algo que eu consigo, eu adquiro para me fazer bem e para que os meus sonhos, minhas conquistas sejam alcançadas. Não. A relação de consumo ela é completamente deixada de lado dentro do casamento, porque o casamento é uma aliança unilateral, onde o meu voto depende de mim para ser realizado e o voto dela depende dela. E eu sou um auxiliar e auxilio no cumprimento da aliança dela e ela me auxilia no cumprimento da minha aliança. A ideia da aliança justamente é que nós nos unimos
E entendemos a partir desse momento que o casamento é um ministério, onde eu sirvo ao meu cônjuge. Então, tudo isso faz parte do conceito de casamento que nós temos estudado. A intimidade a partir dessa aliança é uma intimidade que não tem mais nada a esconder um do outro. Então, a aliança agora ela tem uma cumplicidade total, uma confidência total e um propósito único dos dois, de ambos, para glorificar a Deus dentro do casamento. Então, isso é o que a gente tem visto até agora, é o que a gente tem caminhado. Agora, o próximo assunto que nós vamos tratar, que é esse assunto de indissolubilidade do casamento, uma palavrinha difícil, mas já a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, é um assunto extremamente difícil. E como a gente está falando de casamento, não tem como a gente não falar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. Mas a gente vai começar isso, como todos os assuntos que nós tratamos da palavra de Deus e na igreja, e nos nossos cultos, nós fazemos tudo isso debaixo da graça do Senhor e da condução de Deus, para nos guiar a refletir aquilo que Ele de fato quer nos dizer. E hoje não é diferente, neste momento não é diferente, nos assuntos complicados não é diferente. Nós buscamos ao Senhor pela Tua graça. E antes da gente lidar com esse assunto, eu gostaria muito de ler esse versículo com você. Você já deve conhecê-lo, mas eu quero muito ler contigo e entender um pouquinho com você antes da gente caminhar e falar sobre a indissolubilidade do casamento. Legal? Então vamos lá. Lê comigo esse versículo que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cara, que texto lindo, que texto maravilhoso. É um texto que fala sobre o momento que nós nos encontramos com Jesus, que nós temos um Cristo de fato que se revela na palavra, que alcança nossos corações, que nos traz de onde nós estávamos perdidos para a sua presença. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, tudo aquilo que é antigo, nossa antiga maneira de viver, nossos pecados, eles são todos perdoados e Deus nos dá o privilégio, através de Cristo Jesus, de nos reconciliar com Ele mesmo. Deus, então, nos reconcilia a partir do sacrifício de Cristo com Ele. E a partir dessa reconciliação, Ele nos faz ministros da reconciliação dos outros com Deus. Então, nós somos, pela graça dele, usados para fazer com que outros também tenham e experimentem essa reconciliação que nós experimentamos com o nosso Senhor através de Jesus Cristo. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque o Senhor Jesus, como diz ali o versículo, o último versículo, porque o Senhor Jesus se tornou pecado por nós. Ele carregou o nosso pecado, ele pegou e pagou o preço do nosso pecado para que pudéssemos sermos feitos justiça de Deus. Por que eu estou falando esse versículo antes da gente falar sobre a indissolubilidade do casamento? Por causa de uma coisinha que eu quero que você talvez grave aí, que eu escrevi abaixo desse versículo para você. A graça de Cristo, ela nos perdoa dos pecados do passado, presente e futuro. Nos dá condições de corrigir os erros e pecados do presente e nos previne de erros e pecados no futuro. Quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que o Senhor Jesus perdoou tudo o que fizemos no passado, que Ele torna novo tudo o que fazemos no presente, ou seja, Ele nos dá condições de evitar, de corrigir, de tratar pecados que nós estamos vivendo hoje e nos dá também condições e nos previne de cometer erros futuros, pecados futuros ou de tomar decisões pecaminosas daqui por diante.
A graça de Cristo, ela nos dá condições para isso. Então, nós vamos falar hoje sobre a indissolubilidade do casamento, que significa que diante de Deus, mesmo com um divórcio, aos olhos do Senhor, esse casamento, ele permanece como legítimo. Mas o que significa isso? Significa, na maior graça dele possível que a gente possa entender, significa que ainda que eu seja divorciado, Deus ele derrama a sua graça sobre mim e me dá condições de corrigir os meus erros do presente e me prevenir de erros no futuro. Então ele me dá condições de viver para a graça dele neste momento. Pela graça dele neste momento, para a glória dele. O que esse texto nos ajuda a entender? Nos ajuda a entender que se eu vivo um segundo casamento, ou seja, me divorciei e me casei de novo, significa que a graça de Cristo me perdoou dos erros do passado e me dá condições de fazer com que esse casamento do presente seja um casamento para a glória dele e que pela graça dele seja um casamento permanente, ou seja, me prevenindo de cometer erros no futuro a ponto de desfazer esse casamento. Significa também que se eu não quero, se eu de fato terminei um casamento e eu quero permanecer solteiro porque não aguento mais essa vida, tenho medo de me machucar no futuro, Deus ele dá condições pela graça dele de vivermos solteiros e de fato supridos em todas as nossas necessidades emocionais pela graça dele, da maneira que estamos, para a glória do nome dele. Então, o que esse texto mostra para a gente? Eu gostaria de falar, antes de nós falarmos do assunto da indissolubilidade, que a graça de Deus abunda em nossas vidas. Ela de fato transborda em nossas vidas. A ponto de que mesmo com os nossos erros do passado, erros do presente e possíveis erros do futuro, mesmo com as nossas falhas de agora, mesmo nas condições de pecado que talvez estejamos, Ele, pela sua graça, nos sustenta e nos conduz. Legal? Então eu gostaria muito que você gravasse isso no teu coração. Diante de todo assunto que nós vamos tratar agora em diante, nos próximos tópicos que vamos tratar. É a graça de Deus que está cuidando de mim e de você, tá bom? Na condição que você está, na condição que eu estou, é a graça de Deus nos sustentando. Legal? Então, antes da gente falar sobre a indissolubilidade do casamento e pensando um pouquinho nessa graça dele, eu quero convidá-lo mais uma vez a orar ao Senhor comigo e buscar neste momento o Senhor para entender o que ele tem para falar nas Escrituras sobre este assunto. Legal? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o nosso Senhor? Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui e mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Deus, dependentes. Nós confiamos em Ti e queremos descansar na Tua poderosa mão. Por isso, fala conosco nessa noite e que a Tua graça, Deus, penetre em nossos corações em todos os espaços que tiver, para que sejamos, Deus, agraciados de fato, preenchidos pela Tua presença, direcionados pelo Senhor, para viver uma vida que honra e glorifica o Teu santo nome, dentro do nosso casamento também, Senhor. Esse é o nosso pedido que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. Vamos falar um pouquinho aí sobre a indissolubilidade do casamento. Esse é o último conceito mais teórico, já partindo para uma prática que nós vamos lidar nessa série de Casamentos em Perigo. Os próximos assuntos serão assuntos muito mais práticos do nosso dia a dia, como, por exemplo, comunicação, as finanças no casamento, o amar o desconhecido, né, as grandes diferenças que existem entre nós e como nós lidamos com essas diferenças e aprendemos a lidar com um com o outro. Então, isso nós começaremos a conversar a partir da próxima semana de maneira muito mais prática. Hoje, então, é o último conceito mais teórico, mais teológico no sentido mais de estudo que nós vamos ver do casamento em si, definindo ou terminando aí a definição do nosso conceito de casamento. Legal? O conceito bíblico de casamento. Então, para a gente falar sobre a indissolubilidade do casamento, a gente está lidando aí com textos bíblicos muito, em alguns aspectos polêmicos. Então, a gente tem alguns textos aí muito difíceis de lidar. E a gente tem textos que precisam ser ressaltados, mas que no nosso tempo de hoje a gente não tem condições
de ler a todos, senão a gente vai ficar aqui 1h30, 2 horas conversando. Então, não é o intuito do nosso tempo de hoje. Embora hoje talvez a gente demore um pouquinho mais, porque tem muita coisa para ser vista. Mas se eu vir que a gente vai demorar muito, eu parto pela metade e a gente continua depois em seguida. Mas os textos bíblicos que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que valem o destaque, mas que a gente não vai ler hoje, é o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, é o texto de Malaquias, muito conhecido, e textos como Mateus 5, que é um paralelo de Mateus 19, e também Oséias, capítulo 1 ao capítulo 2. São textos que merecem um destaque, que vale a pena uma lida para nós que queremos conhecer cada vez mais e entender melhor o conceito de Deus sobre o casamento, em especial sobre a indissolubilidade dele. Afinal de contas, o que significa indissolubilidade? Significa que um casamento ele permanece como uma aliança diante do Senhor, aos olhos de Deus, mesmo que aconteça um divórcio. Então, a indissolubilidade do casamento significa que um casamento diante de Deus é um casamento até a morte. Então, como é que a gente lida com isso? Primeiro, gente, só deixa eu ressaltar uma coisa. Eu sei que é um assunto muito difícil, tá? Se você é divorciado, se você está no segundo casamento, se você está passando por alguma crise conjugal, eu peço para você, espere a gente até chegar ao final desse nosso estudo, para você sair dele. Né? Porque pode ser que olhando nessas primeiras afirmações que nós estamos dando aqui, você fale assim, não quero saber disso. Né? Não, isso aí não é para mim. Mas eu quero desafiá-lo a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz sobre casamento e diz sobre esse assunto. Tá bom? Independente da condição que você esteja, esse assunto é extremamente importante para todos nós. Então, por isso, nós vamos olhar o que Deus está dizendo sobre isso. Legal? Então, vamos lá. A insolubilidade do casamento, então, é isso. Aos olhos de Deus, o casamento ele é permanente até a morte. Quais são os textos que nos indicam isso de uma maneira muito direta? Romanos, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 3, é um texto muito forte e muito conhecido sobre isso, tá bom? Se você quiser dar uma lida aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui para você rapidinho, mas se você quiser acompanhar na tua Bíblia, acompanha, tá? Pega a tua Bíblia aí, mexe nela, porque é importante você ler ao mesmo tempo que estamos conversando. Mas Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz o seguinte: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Gente, que texto pesado, muito pesado. Mas é um texto bem direto sobre esse conceito que nós estamos conversando aqui. Legal? Outro texto muito importante é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Olha só o que esse texto vai dizer para a gente. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Entre parênteses aí, esse contanto que ele pertence ao Senhor mostra um direcionamento de Deus para um casamento que seja entre crentes, entre pessoas que têm a fé em Jesus. Legal, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, é só um parênteses que vale a pena, de repente, você pensar um pouquinho aí. Mas olha só, esses dois textos, eles não estão sendo direcionados à mulher em si, mas ao casamento, ao cônjuge. O que significa? O cônjuge está ligado ao seu marido ou à sua esposa até a morte diante de Deus. O casamento ele só é desfeito aos olhos do Senhor a partir da morte. Mas se acontecer um divórcio, uma separação antes, diante de Deus, ainda que aconteça o divórcio, esse casamento ele permanece, esse conceito de unidade que nós vimos logo lá no início, em Gênesis capítulo 2, é um conceito que permanece diante de Deus. Os dois se tornaram um aos olhos do Senhor. Outros textos muito importantes sobre isso é Marcos capítulo 10, versículo 1 a 12, que é um paralelo de Mateus 19, e Lucas capítulo 16, versículo 18. Esses dois textos mostram que um casamento ele é permanente, mesmo que aconteça o divórcio aos olhos de Deus. Tá? Por que esses textos falam sobre isso? Marcos 10 e Lucas 16 vão mostrar que mesmo que haja divórcio e o recasamento,
O segundo casamento, em primeiro momento, ele é um adultério. Obviamente, pela graça de Deus, o segundo casamento, quando acontece, ele é legítimo, ainda que, em primeiro momento, ele seja um pecado. Complicado pensar isso, pastor. Por que você está falando isso? Está tornando muito confuso. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4, que nós não estamos lendo aqui, por exemplo, mas é um texto que merece destaque, ele legitima o segundo casamento, não isentando que o divórcio e o recasamento seja, de alguma maneira, um segundo casamento não bem visto aos olhos de Deus ou um adultério diante de Deus. Não é só esse texto que fala isso. Quando você olha para a mulher samaritana, por exemplo, em João, no Evangelho de João, você vai ver que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela vai falar, olha, você já teve 5 maridos e este que você está não pode ser considerado seu marido. O que ele está falando? Jesus está falando que os 5 outros homens que ela se casou eram homens casados e legítimos diante de Deus. Não significa que era uma atitude agradável diante do Senhor, mas significa que era um casamento legítimo. Já já a gente faz uma separação disso. Estou dando só um panorama rápido aqui sobre a ideia de que o casamento aos olhos de Deus, ele permanece mesmo com o nosso divórcio. Legal? Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Marcos e Lucas mostram isso de uma maneira muito direta e muito clara. Um outro texto que é importante a gente entender aqui e ver, porque a gente precisa olhar para todos eles, é um texto que se encontra em 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo 15. Se você olhar esse versículo, vai estar escrito o seguinte: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Esse texto é muito importante para a gente aqui. Por quê? Porque ele está falando sobre a possibilidade de abandono deliberado do cônjuge, ou seja, por mais que um lado queira permanecer no casamento, o outro abandona e vai embora. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte: você não é escravo desse casamento, mesmo porque você não tem condições de saber se ele vai ser salvo ou não, se ele tem condições ou não de restaurar esse casamento, porque ele te abandonou, ele foi embora. Então você está livre de lutar por esse casamento. Essa é a ideia direta de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. E nós temos um texto também muito polêmico e difícil de entender, que é o Mateus capítulo 19, versículo 4 até o versículo 9, onde fariseus perguntam a Jesus: Jesus, é lícito ao homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E então Jesus ele explana sobre o casamento de uma maneira muito direta. A gente vai olhar diretamente para esse texto neste momento. Mas antes, eu quero só ressaltar uma coisinha para você. A gente está olhando para esses textos diversos e falando sobre as interpretações ou diretamente aquilo que eles estão falando para a gente. Não tem como a gente fazer uma exegese, ou seja, um estudo profundo de todos eles nesse pouco tempo que nós temos aqui hoje. Esse, por exemplo, é um estudo que geralmente eu dou em encontros de casais, é um estudo que geralmente a gente faz na classe de novos membros da igreja. Por quê? Porque é um estudo bem profundo, bem denso, demanda tempo, né? E hoje a gente não tem tudo isso, ainda mais por vídeo, né? Então eu vou preparar um vídeo para colocar no nosso canal da igreja que faça um debate bem profundo sobre isso, mas hoje não é esse momento, tá bom? Então hoje a gente está olhando de uma maneira bem panorâmica para esses textos. Mas olha só, quando a gente olha para Mateus capítulo 19, e eu quero que você abra a sua Bíblia ali rapidinho para a gente caminhar um pouquinho nesse texto. Esse texto, sem dúvida, é o texto que mais traz polêmica sobre a questão do casamento e do seu divórcio. Então eu quero olhar diretamente para ele contigo, legal? Acompanha comigo aí, rapidinho, sobre esse texto. Eu quero que você caminhe comigo nele, legal? Rapidamente. Então vamos lá. Abriu tua Bíblia? Mateus capítulo 19, versículo 4 até o versículo 9. Vamos lá. Eu estou mexendo aqui no computador ao mesmo tempo que falo com vocês. Não é tão fácil assim, tá bom? Mas vamos lá. Abriu aí? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 19, versículo 4 até o versículo 9. Jesus então respondeu à pergunta dos fariseus: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher?
E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7. Perguntaram então eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus então respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Para um pouco aqui. Gente, esse texto ele é muito importante para nós, porque ele mostra algumas coisas muito importantes sobre como Jesus ensina e como Jesus lida com o casamento. Legal? Então a pergunta dos fariseus é para tentar de alguma maneira pegar Jesus numa cilada. Então eles colocam um texto extremamente polêmico para eles mesmos, que é o texto de Deuteronômio capítulo 24, que Moisés ele cria uma lei, ele coloca uma lei que direciona o divórcio e o recasamento. Por que a gente chama isso de lei casuística? Porque isso estava se tornando uma realidade, isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. Então Moisés ele sanciona uma lei para que não haja um descuido com as mulheres, que naquela cultura ficariam marginalizadas, deixadas, abandonadas aos seus cuidados, quanto também para que o casamento ele fosse levado mais a sério. Só que diante dessa lei que foi sancionada, ali em Deuteronômio 24, na história existiram duas escolas, tá bom? Hillel e Shammai. Uma escola mais liberal, que dizia o seguinte: olha, qualquer problema que um homem vir no seu casamento é motivo para divórcio. Então, qualquer probleminha que ele encontrar, falou palavrão, queimou a comida, qualquer problema machista que você encontrasse, no nosso contexto de hoje, por exemplo, era uma desculpa para que houvesse o divórcio. Já a escola Shammai era uma escola mais rigorosa, que falava o seguinte: olha, somente em caso de imoralidade. Mas a Shammai ela não só falava assim que era permitido o divórcio, ela falava que deveria ser feito o divórcio, porque existia até uma pena capital para que isso, diante desse pecado. Então a Shammai ela falava só em caso de imoralidade sexual. E nesse caso tem que ser feito o divórcio. Então, quando os fariseus eles questionam Jesus sobre esse assunto, eles estão com várias intenções aí. Eles estão nas intenções mais diversas, dentre elas, colocar Jesus contra uma escola e contra outra, ou contra outra. Jesus será acusado em alguma falha diante da lei. Essa é a ideia dos fariseus. Entendeu um pouquinho o contexto aqui? Por isso esse texto não é um texto tão fácil. Mas olha só o que Jesus faz para responder essa pergunta. Jesus, ele não vai para a lei casuística, Jesus ele não vai para a lei mosaica, Jesus ele não vai para as discussões escolásticas, ou para as discussões dessas escolas, ou para as dúvidas que existiam dentro das escolas. Jesus ele vai para a origem do casamento. Isso aqui para a gente é fenomenal. Se você for olhar em Mateus capítulo 19, versículo 4, você vai ver o seguinte: vocês não leram que no princípio criou Deus homem e mulher? Olha só o que Jesus faz. Jesus ele não vai entrar na discussão das escolas. Jesus ele vai direto ao ponto, à fonte do casamento. Lembra aquilo que a gente já falou várias vezes aqui na igreja? Para a gente descobrir a razão da nossa existência, nós precisamos voltar à fonte dela. Para nós entendermos as dúvidas que nós temos quanto à nossa vida, ou para que nós vivemos, ou como nós devemos lidar com as nossas decisões, nós precisamos voltar à origem de nossas vidas para saber quais decisões tomar. Por que voltar à origem? Porque é ali onde está o propósito inicial de Deus para nós. E quando Deus cria o casamento, Deus ele já institui o propósito para o casamento. Então, quando Jesus ele se vê em frente a um debate esse, ele volta para a origem. Ele vai lá e fala: olha, vocês não leram o que foi escrito acerca do princípio, quando Deus criou homem e mulher? Ele está voltando para Gênesis capítulo 2, que foi o primeiro texto que nós estudamos nessa série. Jesus está falando o seguinte: vocês precisam entender não sobre a lei, mas sobre o Deus que está acima da lei e sobre o Deus que fez todas as coisas, inclusive o casamento. Então vamos voltar para lá. Olha só
o que Jesus vai direcionar aqui, versículo 5. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus ele é muito direto, ele volta para a origem e fala, querido, casamento foi criado por Deus para ser permanente. O que Deus uniu, ninguém separe. Jesus ele é muito direto. Ele simplesmente fala o seguinte, olha, a lei pouco importa nesse momento. Vocês precisam entender por que Deus criou o casamento e como foi esse início do casamento. Volta lá para a origem. Deus criou para ser um relacionamento permanente. Se a gente for além, se a gente quiser estudar um pouco mais, inclusive, sobre a origem do casamento, a gente vai ver que o casamento ele reflete a imagem de Deus no seu relacionamento entre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O casamento ele reflete essa perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade dentro do casamento. Então, homem e mulher, eles devem refletir essa perfeita harmonia que existia desde a eternidade e permanece em perfeita harmonia por toda a eternidade. Ou seja, o casamento ele deve refletir a harmonia de relacionamento entre homem e mulher, refletir uma harmonia de relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O casamento ele foi criado por Deus para refletir a imagem dele e trazer glória ao nome dele. Mas não precisamos voltar a tanto e não precisamos ir tão a fundo hoje. A gente pode caminhar um pouquinho mais adiante. Os fariseus, eles insistem, eles vão lá e falam o seguinte, versículo 7, então por que Moisés mandou uma certidão de divórcio à mulher para mandá-la embora? Os fariseus, eles insistem na lei, olha, a gente entendeu, Jesus, o que você quis dizer. A gente entendeu o que você está falando, que o casamento não é para ser desfeito, que Deus criou para não ser desfeito. Eles entenderam isso. Isso é muito claro no texto. Mas eles então questionam, então por que existe a carta de divórcio? Se Deus quis assim, por que então existe o divórcio? E é com isso que Jesus então responde de uma maneira muito direta também, e agora direcionando aos corações da humanidade, ao coração de cada um de nós. Jesus respondeu, versículo 8, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Gente, presta atenção, Jesus ele reforça, ele fala o seguinte, olha, isso só existe, esse divórcio só existe por causa da dureza do seu coração. É porque vocês têm um coração duro demais para obedecer e ouvir a vontade de Deus. Por isso essa lei foi criada. Por causa da dureza do coração. Jesus está sendo muito agressivo neste momento. Jesus está sendo muito direto ao ponto. É por causa do pecado. Não é porque Deus quis, é por causa do pecado que existe no coração de cada um de vocês. Vocês têm um coração tão duro que até aquilo que Deus criou para ser permanente, vocês querem quebrar. Jesus ele vai muito direto ao ponto. E a gente vê que esse coração duro, pelo contexto, se você olhar, por exemplo, um pouco mais adiante, na verdade um pouco anterior, né, você vai ver que Jesus ele ensina sobre o perdão. E que nós precisamos perdoar, e o coração duro provavelmente está relacionado à falta de perdão, tanto ao perdão que eu concedo, quanto ao perdão que eu preciso pedir, me arrepender e me corrigir. O coração duro de permanecer no pecado e o coração duro de não perdoar o pecado do outro. Uma grande crise do casamento, queridos, que existe, não é por causa das finanças que está lá no top 3 motivos pelo qual o divórcio acontece. Não é por causa do adultério que está lá no top 3 pelo qual o divórcio acontece. É porque, de fato, o coração do homem ele é duro a ponto de perdoar e a ponto de pedir perdão. A ponto de corrigir os seus erros e a ponto de dar mais uma chance para que os erros sejam corrigidos. Então, a dureza do coração é colocada em xeque aqui no ponto que Jesus está refutando ao questionamento dos fariseus. Ele está falando muito diretamente, é por causa da dureza do coração de vocês. E ele ressalta mais uma vez, mas, olha só a ênfase que Jesus dá, mas não é assim desde o princípio. Ele volta para a criação, mas não é assim desde que Deus criou o casamento para ser.
desde que Deus fez o casamento para ser, e desde que Deus instituiu o casamento para ser. Vocês distorceram e vocês quebraram um conceito lindo de Deus sobre a harmonia por causa da dureza do coração, por causa da queda. É por isso que um casamento hoje é muito difícil de permanecer até a morte. Porque quando nós cedemos aos nossos pecados e quando nós não lutamos da maneira que deve ser lutada pela graça de Deus contra os nossos pecados eles interferem na harmonia dos nossos relacionamentos e com isso nossos relacionamentos chegam ao fim. Qual é a única solução pela graça de Deus, né? Qual a única solução para que de fato nossos casamentos sejam permanentes e experimentem a harmonia que Deus quer dentro de um relacionamento conjugal para refletir o relacionamento entre a Trindade? A única solução é que Jesus restaure essa harmonia. É que Jesus traga reconciliação. Lembra o primeiro texto que nós lemos hoje aqui, 2 Coríntios capítulo 5? É somente por meio de Cristo que a reconciliação pode acontecer. Então, a indissolubilidade do casamento, ela é permanente diante de Deus, ou seja, o casamento é permanente diante de Deus ainda que haja divórcio. E a reconciliação só é possível quando Jesus, de fato, intervém nesse casamento e se torna o centro desse casamento. Não é fácil da gente viver tudo isso, mas é a graça de Deus que nos sustenta a conseguir cumprir com essa aliança e com esse propósito de Deus para o casamento. Por isso não pense que você sozinho vai conseguir. Ou não pense assim, poxa, é difícil demais. Sim, é difícil demais. Eu concordo contigo. Se não fosse pela graça, o meu casamento já teria acabado. Gente, se não fosse pela graça, eu já teria destruído o meu casamento. E a gente tem que ser bem direto nesse assunto. Se não fosse pela graça, eu com as minhas decisões, com as minhas ações, com as minhas palavras, já teria acabado o meu casamento. Estou falando do meu. Eu estou falando do meu casamento, eu e Karen. Né? Não pela Karen, por mim. Se não fosse a graça de Jesus, eu já teria destruído o casamento. Mas é a graça de Cristo que traz reconciliação, que traz correção, que traz arrependimento, que traz perdão e que nos previne de continuar vivendo nos mesmos erros de sempre. Isso aqui é a graça de Jesus, que faz com que a gente consiga viver o ideal, o princípio do casamento que Deus instituiu ali em Gênesis capítulo 2. Não por meu merecimento, não pelo merecimento da minha esposa, não por causa dos nossos filhos, não por você, não por sua esposa, não por seus filhos, mas pela graça de Jesus. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Somente por Jesus um casamento pode permanecer. Somente por Jesus um casamento pode vencer as crises, os colapsos da vida. E, queridos, acredite, o casamento ele chega a um colapso. Chega. Mais cedo ou mais tarde ele enfrenta um colapso. E a única maneira de passar por isso é com Jesus sustentando e nos direcionando, corrigindo nossos corações, quebrantando nossos corações para que o casamento permaneça. Somente Jesus. Então isso aqui para a gente é muito importante. Volta aí na tua palavra, na tua Bíblia e acompanha comigo. Versículo 8 ainda. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus volta para o princípio e fala: Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que o divórcio aconteça. A posição de Jesus é muito clara. Mas olha só, versículo 9, e aí o texto mais complexo que eu encontro, que os teólogos vão encontrar. Esse é o texto que seria aí o texto crucial para todas as decisões, posições sobre o casamento e divórcio, que é o versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Presta atenção nesse versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Gente, isso aqui é muito difícil de interpretar. Eu vou dar algumas posições para vocês aqui. A gente não vai ser extensivo, porque tem muita coisa para a gente falar hoje ainda. E eu quero ser mais rápido, eu quero terminar, porque o nosso tempo de hoje ele é menorzinho, né? Eu prometo que a gente vai ter um vídeo completo sobre o assunto inteiro do casamento, tá bom? Mas olha só, o versículo 9 traz algumas possibilidades para nós. A primeira possibilidade é que o divórcio ele pode acontecer desde que haja imoralidade sexual.
A segunda possibilidade é que o divórcio e o recasamento ele pode acontecer por causa da imoralidade sexual apenas. É a cláusula excetiva que está sendo colocada aqui nesse texto. E a terceira possibilidade é que Jesus está falando, por causa da dureza do coração, a imoralidade sexual vai ser o único meio pelo qual um divórcio seja legítimo. Então, são questões que a gente vai conversar aqui. Diante do contexto, dificilmente Jesus está falando que o divórcio é uma opção tranquila de ser tomada. Não é. Porque o contexto está sendo diretamente ligado à ideia do princípio, da criação do casamento que é para permanecer. E a dureza do coração está provavelmente bem ligada e diretamente ligada ao perdão. Então a imoralidade sexual, ele não é um pecado imperdoável, biblicamente falando. Não é. Não existe um pecado que seja imperdoável. Isso aí é assunto para outro dia, para aqueles que tiverem esse questionamento. Mas não existe um pecado imperdoável na Bíblia. Jesus ele perdoa todos os pecados e todos os pecados têm conserto. Então, quando a gente fala sobre imoralidade sexual aqui, a gente está falando da possibilidade de restauração ainda que aconteça. Mas que, olhando de uma maneira muito franca, muito direta, que o divórcio ele pode acontecer por esse motivo. Mas daqui, para tomar uma decisão de recasamento, é uma ponte muito larga, é uma ponte muito comprida, que a gente tem que tomar muito cuidado a lidar com ele. Legal? E eu já vou explicar o porquê disso. Mas o versículo 9 vai ser a única cláusula excetiva que também está em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. São os dois textos que mostram essa possibilidade, tá bom? Que vai falar sobre essa possibilidade do divórcio acontecer. Os únicos os dois textos complicadíssimos de serem interpretados nesse sentido. Mas que é um texto que Jesus está falando aqui. Legal? A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Eu quero que vocês simplesmente atentem para o versículo 10, que é a resposta dos discípulos a essa confrontação de Jesus, à pergunta dos fariseus. A resposta dos discípulos é a seguinte: os discípulos então disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não se casar. Para aqui. A gente pode ter todas as dúvidas no versículo 9. Mas quando a gente olha para o versículo 10, existe algo muito importante para a gente, que é uma narrativa. É entender a reação daqueles que estavam ouvindo. A reação deles é de surpresa e de radicalismo. O que eles fazem? Jesus, se isso que o senhor está falando é real, então é melhor a gente nem se casar. Ou seja, a interpretação deles e o olhar deles para esse texto, para essas palavras de Cristo, é uma reação de extrema reserva. Peraí, Jesus está falando então que um casamento foi feito para permanecer para todo sempre. E se existe possibilidade de divórcio, é apenas na imoralidade sexual. Ou seja, e isso por causa da dureza do coração. Ou seja, é para a gente lutar pelo casamento até o fim. Se essa é a condição, é melhor então a gente nem se casar. Por que eles falam isso? O contexto de divórcio era muito simples e era muito real naquela época. Era muito normal. Então, quando eles lidam com essa resposta de Jesus, eles estão vendo que o divórcio ele não deve ser algo natural, não deve ser algo normal, e não é natural. Porque Deus não criou para ser assim. Então, a reação deles é muito direta. E ela é muito importante nesse conceito que a gente está vendo aqui, da indissolubilidade. Porque eles estão olhando para um conceito real. Opa, Jesus está falando que o casamento ele deve ter uma luta até o fim para que ele não se dissolva, para que ele não termine, para que ele não seja acabado através do divórcio e da separação. Esse é o direcionamento de Jesus nessa conversa. É esse o direcionamento de Cristo. Agora, para a gente entender o versículo 9, e também Mateus 5, 31 e 32, existe uma regra áurea na hermenêutica, na interpretação bíblica, que é o seguinte: os textos mais claros explicam os textos mais difíceis. Em que sentido isso? Não dá para a gente tomar uma posição radical baseado em apenas um texto e ainda mais um texto polêmico.
nós precisamos tomar uma posição e interpretar esse texto polêmico à luz dos textos mais claros. Então, um texto que é extremamente claro, que é o mesmo Jesus falando, gente, é o de Lucas capítulo 16, versículo 18, e Marcos capítulo 10, que é paralelo a esse. São textos que vão falar sobre o casamento e o recasamento. E são textos muito diretos. Se você for olhar, por exemplo, Lucas capítulo 16, versículo 18, e eu quero que você abra ali rapidinho, diz o seguinte: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha só como esse texto está sendo muito direto. E Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, da mesma maneira, está dizendo o seguinte: ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, também estará cometendo adultério. Nesses dois textos que Jesus fala sobre casamento e recasamento, e divórcio e recasamento, ele está falando, ele não está dando nenhuma margem de exceção. Ele está falando simplesmente assim, ó, se você casar, divorciar e recasar, você estará cometendo um adultério. Ele não coloca uma cláusula excetiva para, por exemplo, a imoralidade que nós vemos em Mateus 19. Diante disso, qual a explicação que nós temos para Mateus capítulo 19? Como que nós poderemos, então, entender esse texto do versículo 9 que ele está dizendo? Pensando, inclusive, em Romanos capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 7 que nós lemos, que fala que um casamento só pode ser desfeito aos olhos de Deus diante da morte. Bom, a gente vai tentar interpretar isso. Mas o que esse texto vai dizer para a gente é que, no mínimo, o recasamento ele é um questionamento que nós precisamos ter legítimo para se de fato é uma decisão que nós devemos tomar diante do Senhor. E segundo, que o divórcio também não é algo tão simples a ser decidido. Casamento é para ser lutado até o fim. Eu quero que vocês olhem, por exemplo, para aquilo que John Piper vai dizer sobre o versículo de Lucas 16, 18. Diz o seguinte: esse versículo mostra que Jesus não reconhece o divórcio como o término de um casamento aos olhos de Deus. A razão para o segundo casamento ser chamado adultério é que o primeiro é considerado ainda válido. Assim, Jesus está tomando uma posição contra a cultura judaica, que considerava que todo divórcio levava ao direito de um novo casamento. Essa aqui é a interpretação, e é uma boa palavra, por exemplo, que a John Piper vai trazer para a gente à luz desse texto. Ele vai falar, olha gente, Jesus está indo contra o conceito judaico, a cultura judaica de tratar o casamento de qualquer jeito. Pode divorciar a qualquer momento e pode recasar porque se divorciou. Jesus está sendo muito direto em falar, quem se divorcia e casa com outra comete adultério. Ou seja, o primeiro casamento ainda é válido. Mateus 19, então, vai ter uma explicação muito, muito básica, mas não simples, que esse casamento, esse texto está sendo direcionado ao povo judeu. Eu praticamente não tenho essa posição, mas é uma posição dada aqui também, que o casamento judeu ele tem um contrato antes da sua formalização, ou seja, existe um período em que os dois estão casados civilmente, mas ainda não culminaram, não completaram o seu casamento. Nesse período, existe a possibilidade de divórcio para que haja recasamento. É uma possibilidade? É, porque inclusive José faz isso com Maria quando ele descobre que Maria está grávida. Então, em primeiro momento, ele ia se separar da sua esposa, mesmo sendo um homem justo. Legal? Mas eu não vejo como tão tranquilo tomar essa posição. O que nós precisamos pensar aqui é o seguinte, e aí eu coloco para vocês um pensamento pessoal aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar. Existe a possibilidade de separação. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, existe a possibilidade de separação, sim. Não existe uma lei, pensando biblicamente, né, não existe, diante dos textos que nós estamos lendo, não existe uma proibição total e rigorosa para o divórcio. Existem restrições para que isso aconteça. E nós vemos essas restrições nesses textos, né? Ou nós vemos, na verdade, as exceções nesses textos.
Mateus capítulo 5 e Mateus 19 nos mostram que o caso do adultério, ele é uma possibilidade para a separação. A partir desse momento existe a possibilidade para que haja o divórcio. E aí a gente pode estender isso também ao abuso sexual, quando a gente usa aí a palavra porneia, né, que é a palavrinha utilizada ali para o adultério em Mateus 19, ela pode se expandir para qualquer distorção sexual. Então, o caso de adultério, abuso sexual, sadomasoquismo e uma moda que está acontecendo hoje, que é um absurdo, que são os trisais, né, casamento a três ou relacionamento a três, são possibilidades para que haja divórcio, uma vez que não há arrependimento e não há também o perdão diante dessas questões. Então, por causa da dureza do coração, tanto em permanecer no pecado quanto não perdoar, existe a possibilidade para o divórcio nesse sentido. O segundo texto que nos mostra uma possibilidade de divórcio é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que é quando o cônjuge descrente, no caso de 1 Coríntios 7, 15, abandona o casamento, ele vai embora. Você quer lutar pelo casamento, mas a pessoa vai embora, ela não quer lutar por esse casamento, ela não quer que esse casamento permaneça. Nesse caso, existe a possibilidade do divórcio também. E um terceiro princípio que nós entendemos fundamental para uma decisão como essa, que é muito difícil, é o princípio da vida. Em que sentido? Violência doméstica, pedofilia, o abuso do pai contra os filhos ou da mãe contra os filhos, e vários outros motivos que possam acontecer dentro do casamento, que possam trazer risco à vida. Qualquer risco à vida dentro do casamento é um motivo para a separação. Deus criou a vida antes do casamento. E nesse sentido, nós precisamos pensar uma maneira de preservar a imagem de Deus é preservando a vida. Deus ele criou o homem e mulher à sua imagem. E uma vez que essa imagem ela está sendo atingida de maneira tão brutal, ela precisa ser preservada. Nesse caso, existe a possibilidade de divórcio também. Então, tudo que a gente está falando, por isso que eu falei para esperar até o final, né? Porque em primeiro momento parece ser muito duro, mas existe direcionamento bíblico para o casamento, seu divórcio, e as possibilidades para lidar com as crises dentro do casamento. O divórcio ele sempre será uma última opção, mas existe a possibilidade de tomá-lo diante desses textos que nós estamos olhando, diante desses princípios que nós estamos vendo. Por isso, se você se encontra em alguma situação como essa, existe a possibilidade. Se existe possibilidade de restauração, lute pela possibilidade de restauração. Mas uma vez que isso atinge a sua vida, separe-se. Mas eu quero lutar pelo meu casamento. Não permaneça debaixo do mesmo teto, até então que essa pessoa se arrependa e tenha provas cabais de que não voltará a cometer a mesma coisa. Certo? Preserve a sua vida em primeiro lugar. Essa é uma condição para o divórcio e para a separação. Difícil, né, a gente falar sobre esse assunto. Eu realmente entendo isso e gostaria muito que ficasse claro para os nossos corações essa questão. O recasamento, ele é legítimo? Sim, ele se torna legítimo. Por isso, se você estiver no segundo casamento, eu quero muito que você volte para esse texto que nós estamos olhando aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Se você está no segundo casamento, se você está num relacionamento, de relacionamentos profundos, tanto com a sua esposa, quanto os filhos da sua esposa, mesmo que você talvez não esteja casado, mas você vive junto com ela, criou relacionamentos profundos, né, sendo você o divorciado ou ela divorciada, lembre-se desse texto. A graça de Cristo nos perdoa do pecado passado, presente e futuro, nos dá condições de corrigir os pecados do presente e nos previne de erros e pecados no futuro. Se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, o seu casamento que você está hoje, o seu relacionamento que você está hoje, ele é para ser preservado na presença de Deus pela graça dele. Deus, ele é um Deus de extrema graça e amor, e nós vemos isso nesse texto.
Não só nesse, mas em vários outros. Deuteronômio capítulo 24, versículo 4, legitima o segundo casamento. João, capítulo 4, ali na passagem da mulher samaritana, legitima o segundo casamento. Não significa que uma vez que eu me divorciei, eu devo me casar de novo. Não, não é isso. Mas significa que se você já tomou essa decisão, se você já está casado, se você já está num relacionamento profundo com uma pessoa que ou se divorciou, ou que você tenha sido divorciado, se você já está num relacionamento de vida a dois, com relacionamentos, com laços afetivos profundos, tanto com ela, com ele, quanto com os filhos, então a direção bíblica é que, pela graça de Deus, seu relacionamento ele seja acertado. Se você não está casado, acerte o casamento. Não viva disposto a separar, não viva junto sem oficializar isso diante de Deus. Oficialize. Coloque isso diante do Senhor. Deixe a graça de Deus agir plenamente nesse relacionamento. Não permaneça distante dos parâmetros e direcionamentos de Deus para o casamento ser de fato agraciado. E se você já está casado pela segunda vez ou terceira, que você, pela graça de Deus, lute na graça dele, no cuidado dele, com os princípios dele, para que esse casamento não chegue ao fim. Antes, ele permaneça até a morte para a glória de Deus, dentro de todos os parâmetros que nós já conversamos aqui. Legal? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus, ele quer que o seu casamento permaneça e desfrute da harmonia a qual ele criou no princípio para o casamento cristão. Legal? Então isso aqui é o que nós precisamos fixar nossas mentes hoje. Deus, ele quer que pela graça dele o casamento permaneça até o fim. Se o seu casamento não está trazendo risco à vida, se o seu casamento não tem de alguma maneira sofrido as exceções que nós conversamos no penúltimo slide aqui, você lute pelo seu casamento e busque o Senhor para que seu casamento seja restaurado com todas as forças. Deus, ele quer e pode restaurar o seu casamento. Por isso, permaneça até o fim. É a graça de Deus que nos sustenta. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe casamento perfeito. Existe casamento aperfeiçoado nas mãos de Cristo. Existem homens que se tornam cada vez mais parecidos com Ele. Existem mulheres que cada vez se tornam mais parecidas com Ele. Mas sempre num processo de amadurecimento e crescimento. E isso é a graça de Deus que vai nos garantir e nos sustentar até a sua volta ou até a nossa morte. É um assunto muito difícil, mas que pela graça de Deus nós podemos viver. Por isso, se você se encontra em qualquer uma dessas condições que nós conversamos hoje, que o Senhor, pela tua graça, te direcione e te sustente. Se você precisa de ajuda no seu casamento, por conta de violência doméstica, de abuso sexual, de qualquer outra crise que seja uma crise que coloque em risco a tua vida, tome os procedimentos necessários para que você não permaneça debaixo do mesmo teto com essa pessoa nesse período. Tá bom? E naquilo que a igreja puder fazer por você, nós estamos à total disposição. Pode nos procurar, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível e com todas as ferramentas que nós tivermos. Da mesma maneira, se você está passando por uma crise no seu casamento e quer vencer essa crise, pela graça dele, eu quero convidá-lo a também procurar ajuda. Sozinho é muito difícil passar por tudo isso. Por isso, nós estamos à disposição, como igreja, como irmãos em Cristo, a ser suporte na sua vida neste momento. Eu sei que é muito difícil lidar com tudo isso. Eu sei que o casamento tem momentos muito difíceis, mas também tem momentos de tremenda graça de Deus, que nos mostra o quão bom Ele é e o quão bom é viver o matrimônio que Ele nos deu. Vale a pena lutar pelo seu casamento. Vale a pena lutar para que a vontade de Deus seja estabelecida no seu relacionamento, na sua casa. E é possível pelo que Jesus já fez naquela cruz por nós. Que Deus nos abençoe nesse sentido.
Eu quero orar contigo. Quero falar com Deus contigo e buscar a Deus contigo, para que nossos casamentos experimentem o cuidado e o fundamento de Deus, para que não sejam abalados nos tempos de crise. Vamos orar ao Senhor? Quero convidá-lo a orar junto comigo neste momento e colocar-nos diante de Deus. Feche teus olhos, abre os teus corações. Pai, muito obrigado por este momento. Deus, lidamos com um assunto tão difícil porque a nossa cultura destruiu qualquer conceito de casamento que existe. Nós crescemos numa cultura onde o casamento ele não é levado a sério. Nossa geração é uma geração que tem poucos resquícios na nossa cultura de casamentos permanentes. E Deus, a tua vontade é que o casamento ele permaneça, que o casamento ele reflita a tua graça, a tua imagem. E diante disso, nós queremos pedir, por favor, nos ajude a entender a tua vontade, a viver a tua vontade dentro do nosso lar. Nos ajude a colocar o Senhor como centro do nosso casamento. Que nós amemos mais a ti do que ao nosso cônjuge, e assim nós amaremos o nosso cônjuge da maneira que devemos amar. Pai, nos ajude, Deus. Restabeleça nosso lar, restaure-nos, Deus. Perdoa os nossos pecados, nos traga arrependimento, nos ajude a perdoar, nos ajude a consertar, a conversar e a lidar com as crises do nosso casamento, Deus, para que o teu nome seja engrandecido e para que desfrutemos do ideal que o Senhor tem para o casamento, que o Senhor criou e que o Senhor uniu. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós cremos que o Senhor está à frente das nossas vidas e por isso nos colocamos diante de Ti. Ouve nossa oração em nome de Jesus. É o que pedimos agradecidos. Amém e amém. Eu quero só colocar um cântico, que não dá para cantar junto porque é um cântico mais de solo, né? Mas que fala sobre o casamento. E eu gostaria que você ouvisse aí na sua casa, louvasse a Deus com esse cântico, e assim nós vamos terminar também o nosso culto. Que Deus o abençoe, uma boa noite, uma boa semana, também até domingo a gente está junto aí, e que Deus sustente nossos casamentos e nos ajude a sermos bons conselheiros para os casais que estão ao nosso lado também. Amém? Um grande abraço, queridos, fiquem com Deus e louve o Senhor com o próximo cântico.